Olá, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez gravando esse segundo vídeo, compartilhando com vocês o que o Senhor tem colocado no meu coração. Não é bom que a gente retenha as coisas que o Senhor tem compartilhado. E esta é uma mensagem necessária para o nosso tempo. É uma mensagem de alerta, muitas vezes de repreensão, como no primeiro vídeo, mas é necessário. Eu me chamo Aline, estou gravando esse vídeo hoje no dia 4 de janeiro de 2025, mas já tem aí um ano ou um pouco mais que o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração. Hoje eu quero falar da identidade e do posicionamento da igreja, um assunto que hoje muito se fala sobre identidade, né? Mas essa identidade mais no âmbito pessoal. Não se fala hoje muito sobre a função da igreja, para que a igreja foi chamada, né? Nós não temos muito ensinamento, são poucos ensinamentos a esse respeito. Não é o foco, infelizmente, né? Muitos, né, que deveriam estar ensinando, direcionando a igreja, não estão ensinando. Também não tenho um estudo muito aprofundado, mas quero trazer algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a identidade da igreja. Nós temos uma identidade, né? Nós não somos desse mundo, somos do reino celestial, do reino do nosso Senhor Jesus. E eu quero começar com a seguinte frase: a omissão da igreja, ela pode causar a morte espiritual de toda uma nação. E isso é uma falha gravíssima. É uma grande falha. Nós não podemos estar omissos. A igreja precisa ter um posicionamento. A igreja precisa estar enfrentando no mundo espiritual as batalhas, as guerras necessárias. Principalmente hoje nós, né, na igreja brasileira, com todas as coisas que a gente não consegue nem expressar, as palavras, os sentimentos do que a gente tem vivido como nação. Então eu quero trazer hoje esse entendimento para nós. A igreja de Cristo, ela não vacila. E ela não dá espaço para o mal crescer e criar raízes. A igreja de Cristo, ela manifesta toda a justiça, a verdade e a luz de Cristo. A noiva, ela está prometida para o seu noivo. Então, uma noiva, quando está prometida, como é que ela se comporta? Tem esse compromisso, essa aliança firmada. Então, ela é fiel ao noivo. Tudo que ela faz, ela pensa se ela está machucando ou está ferindo ali a outra parte, porque ela sabe que ela tem uma aliança com uma pessoa e ela precisa se comportar à maneira. Então, essa noiva, ela tem uma exclusividade para com o noivo. Ninguém toca na noiva, porque ela pertence ao noivo. Existe uma fidelidade, essa aliança, né? E nós somos do Senhor. Nós vamos reinar com Ele. Nós representamos Jesus nesse mundo caído. Não tem nenhum outro ser ou nenhum outro anjo. É a igreja de Cristo que representa Jesus aqui na terra. Nós estamos aqui como representantes do céu. A igreja iluminada, ela caminha em verdade, em justiça e em santidade. Ela é separada das práticas daqueles que não temem a Deus. Então, será que hoje nós estamos nos separando das práticas do mundo? Como que nós estamos se comportando a respeito disso? Estamos imitando o mundo? Por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Como eu falei no primeiro vídeo, o que nós temos feito com a nossa comunhão com o Espírito Santo? Nós somos diferente. Nós somos uma igreja iluminada. Nós não andamos segundo o mundo anda. Nós temos uma identidade. A igreja, ela deve saber o poder e a autoridade que está sobre ela. Será que você tem aprendido a respeito disso? Você sabia que a igreja tem um poder e uma autoridade acima de toda autoridade no mundo? Porque nós estamos junto com Cristo nas regiões celestiais.
nessas regiões celestiais, o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade, e nós não estamos usando. Nós não estamos sendo ensinados a usar essa autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, especialmente. Então, nós elevamos o nome e o poder de Jesus. E por que que nós elevamos o poder de Jesus e o nome dele nessa terra? Para nós sufocarmos todo o poder do mal, para aniquilar o poder do mal. É essa autoridade que nós temos. É isso que nós devemos nos posicionar. Essa é a nossa identidade como noiva, como igreja do Senhor. O nosso sal deve conservar o mundo de toda essa podridão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a ser esse sal neste momento, nessas situações que nós temos vivido. Nós precisamos influenciar o nosso Brasil. Nós precisamos ser o sal para que o resto da nação, da sociedade não apodreça. Essa é a nossa identidade. Nós precisamos nos posicionar. A igreja, ela deve sempre pedir: venha a nós o teu reino. Pedir, clamar e se posicionar. Porque pedir, venha a nós, Senhor, o teu reino. Todo mundo pede. Mas a gente se posiciona para que a gente realmente receba o derramar desse reino aqui na terra? A gente se posiciona? Não adianta só pedirmos: Senhor, venha a nós o teu reino. Estamos deixando também que a vontade do Senhor prevaleça sobre nós? É muito necessário, queridos. Vou deixar então uma palavra em Romanos, no capítulo 14 e o versículo 17, que diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino do Senhor. É nisso que consiste o reino do Senhor. Uma vida de justiça, uma vida de paz. Também, como está escrito lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É necessário que essa igreja, ela ande em unidade, ela ande em amor, ande em comunhão, para que nós possamos ocupar esse lugar de poder e de autoridade. É necessário que nós andemos em verdade, sempre na verdade. A unidade, ela é algo indissolúvel, ela é algo que não tem como dividir. Será que é assim que nós temos caminhado? Será que temos andado sem divisão, em unidade, um único propósito? Nosso propósito é sermos igreja, é sermos noiva. É unicamente isso. Nós deveríamos todas as igrejas, ter essa unidade, de saber quem somos, de batalhar para alcançar que o reino desça sobre nós e nós possamos viver uma vida mais tranquila. Amém? Então, essa autoridade nós precisamos ter conhecimento dela e usá-la. O caminho para estarmos posicionados é focar exclusivamente no reino. É a nossa prioridade. O Senhor Jesus nos disse: buscai primeiro. Não precisa ser muito estudado para entender o que significa isso. Buscai primeiro. Jesus era claro, ele foi muito claro. É isso que nós temos feito, igreja. Buscai primeiro. Ponto. E aí o restante do versículo a gente já sabe de cor e salteado. Só que a gente só conhece mesmo. Praticar, a gente não toma postura.
A gente até pode saber a nossa identidade, algumas pessoas, mas e a postura dessa identidade e a autoridade de falar, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu preciso me comportar diante desse mundo. Nós precisamos nos posicionar para que cumprir este versículo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Nós esquecemos toda a parte primeira do versículo e ficamos só com as demais coisas. As demais coisas nós queremos todas. Queremos receber todas do Senhor. E nós não estamos nos posicionando e sendo igreja como precisamos ser. Então, inverter essa ordem é desastroso. Nós não podemos inverter essa ordem. Nós cairemos em grandes erros, invertendo isso, tirando isso do seu lugar. Isso é para mim também, o Senhor tem falado muito comigo. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 20, também fala sobre o reino. Vou deixar mais esse versículo para vocês. 1 Coríntios 4 e 20, diz assim: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Amém? Um versículo muito claro também. Que o reino de Deus não é só palavras, é poder. Onde é que está o poder? Que poder é esse? Por que que a igreja não tem exercido seu poder, autoridade nessa terra? Nesse Brasil, que nós estamos sofrendo tanto, vendo tantas coisas desorganizadas, tanta bagunça, tanta injustiça. Cadê o poder e a autoridade da igreja? O que nós estamos fazendo nesse mundo? O nosso sal, a nossa luz, nós temos que brilhar a luz de Cristo. Aleluias. Então essa palavra que eu queria deixar aos nossos corações. Né? Nós temos que não nos conformar com essa situação, nós temos que ser inconformados. O nosso país é considerado aí como maioria cristãos, né? Diz que temos mais de 60 milhões de evangélicos. É muita gente, 60 milhões, acredito que seja até mais. E o que essa multidão tem feito como igreja? Por que que a nossa autoridade diante de Cristo, diante do mundo espiritual, não tem destruído toda essa bagunça, tanta injustiça? Meu Deus, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, perdendo a nossa liberdade aos poucos, muitos até nem sabem, não acompanham, não estão percebendo. Nós temos que nos despertar. A nossa liberdade nós não vamos perder, mas nós temos que usar a nossa autoridade, usar a nossa identidade de igreja, deixar as coisas secundárias em segundo lugar e voltar a Deus em primeiro lugar. Amém? Eu peço hoje, Pai, em nome de Jesus, venha Espírito Santo nos despertar. Venha despertar o nosso coração nos quatro cantos dessa nação. Senhor, nos mostra qual é a nossa posição, Senhor. Nos mostre, Deus, nos mostre, Senhor. Uma posição, Senhor, de humilhação, de arrependimento, Pai. Para que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Deus, teu poder. Para que este poder, Senhor, e essa autoridade venha transformar a nossa sociedade, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.